Bom dia, lindezos e lindezas! Vamos trabalhar mais um conteúdo de geopolítica. Agora, caminhando para mais uma conversa sobre refúgio, sobre refugiados. Mas será que os Rohingya, que é o tema do nosso vídeo agora, será que os Rohingya são de fato refugiados? Será que são povos que vivem em situação de refúgio dentro do próprio país, inclusive? Quem são os Rohingya? Qual é o problema que existe entre eles no seu país, Myanmar? Vamos trabalhar um pouco essa história, essa conversa, e aí assistiremos um vídeo documentário sobre a situação dos Rohingya hoje. Para começar, o país Myanmar é um país asiático. Ele fica ali no sul da Ásia, do lado de Bangladesh, pertinho da Índia e pertinho também da Tailândia. Um país que historicamente foi controlado pela tradição religiosa budista. E é importante a gente lembrar da tradição religiosa budista nessa história. Por quê? Porque a religião oficial do governo Myanmar é o budismo. Myanmar é um país que tem condições humanas bastante específicas e fundamentais para a gente entender a questão de uma das suas etnias, os Rohingya. Então vamos fazer uma análise prévia da estrutura e organização populacional cultural do país, começando pela sua característica étnica. Vamos para o primeiro dado populacional aí? Olha só as características étnicas do povo Myanmar. Nós temos aí vários grupos étnicos. O grupo majoritário são os birmaneses, tanto que Myanmar no passado era conhecido como Birmânia, nome oficial do país, até meados do século XX. Basicamente, 70% da população é birmanesa. Depois temos outras etnias minoritárias, os Xans, os Karens, e aí vem a etnia que chama a nossa atenção. Dados oficiais do governo Myanmar: 4% de Rakhines. Guardem esta palavra, os Rakhines. Os 4% Rakhines são, olha o gráfico do lado, 4% da população birmanesa que é islâmica. Enquanto o restante do país, 80%, é budista, como eu já comecei a falar para vocês. Qual é o tamanho desta população e qual é a sua estrutura etária? Vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. A população em 2017 batia os 54 milhões de habitantes. Um país com uma população absoluta muito grande e um país que está numa fase da transição demográfica onde ele começou a controlar a base da pirâmide, a base etária, quer dizer que ele começou a controlar a natalidade, mas ainda não deu qualidade de vida ao seu povo. Então é um país subdesenvolvido, porém com algum avanço social.
tanto que há algum controle de natalidade, mas não há qualidade de vida para garantir uma expectativa de vida que vá muito além dos 66, 68 anos de idade. Então, é um país empobrecido, de população carente, mas que já tem alguma tentativa de reestruturação social e controle populacional. A gente começa a entender a estrutura da população a partir, então, dessa característica subdesenvolvida, dessa devoção religiosa ao budismo e dessa estrutura étnica birmanesa, mas com etnias menores que a gente analisou e parou ali entre os Rakhines. Mandei vocês guardarem essa expressão. Vale lembrar que é um país que, depois da sua conquista de autonomia e independência, os birmaneses conseguiram se livrar de controles europeus, entre eles, por exemplo, ingleses, e estabeleceram ali, principalmente nas últimas 4 décadas, uma ditadura extremamente forte, militar, violenta, porém com uma religiosidade explícita. Então nós vemos lá na Birmânia, em Myanmar, um governo ditatorial budista que não aceita outras religiões e que passou a perseguir minorias étnicas que reforçassem uma autoridade identitária que não fosse a birmanesa budista. É aí que entra os povos da região Rakhine. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o termo Rakhine? Pois é, o termo Rakhine, ele não é um termo étnico. Ele é uma nomenclatura regional. E vocês veem aí no mapa o seguinte. Olha só. Ampliando um pouco o mapa, a somatória entre a região que está em amarelo e a região que está em laranja determina a tal região Rakhine. Mas qual é a etnia que vive, que existe na tal região Rakhine? A etnia que está ali é exatamente a etnia Rohingya, que equivale originalmente a 4% da população do país. Uma população que a gente já viu de 55 milhões de pessoas, 4%, 2 milhões e 200 mil indivíduos são de etnia Rohingya. Mas então, por que será que no vídeo anterior, no slide anterior, oficialmente o termo Rakhine foi usado como base para esta etnia que a gente vê aqui em laranja? Por que será que o slide anterior traz, então, ao invés da palavra Rohingya, traz o termo Rakhine? Fica mais fácil entender isso quando a gente percebe a postura birmanesa em relação às minorias étnico-religiosas que não representam o que, na visão destes birmaneses budistas, não deveriam representar população local. Então, o que os birmaneses budistas, que são a maioria
da população e o governo Myanmar pensam é o seguinte: quem mora em Rakhine não necessariamente é etnia de fato de Myanmar, porque a etnia de Myanmar é birmanesa. No máximo, os Shans e os Karens. Porque se você somar os birmaneses, os Shans e os Karens, dá praticamente 90% da população. Então, como esses caras são todos budistas, tudo certo. O que o governo budista não aceita é minoria étnica, por exemplo, com religiosidade islâmica. E aí surge, historicamente, nas últimas 4 décadas, a narrativa birmanesa, que diz o seguinte: os Rakhines não são uma etnia local que tem raízes no país Myanmar. São invasores que vieram durante o comércio entre Europa e Ásia e as Índias, naquele comércio que se ampliou nas expedições ultramarinas, depois de 1500, 1400 e pouco, e que onde rotas comerciantes se estabeleceram e povos árabes lá do Oriente Médio migraram ali por terra e criaram ali povoados de conexão entre China, que era o local de retirada de produtos, e o Oriente Médio e Europa. Então era uma base comerciante, é como se fosse uma base dentro de uma rota de comércio. E os birmaneses passaram então a dizer que os Rakhines são descendentes destes povos invasores que não têm origem étnica local, que eles são estrangeiros. Então, usar o termo Rakhine é poder falar que são os povos que moram na região de Rakhine que é de Myanmar, da antiga Birmânia. Então, usar o termo da região para designar a etnia implica em não reconhecer a etnia. Porque se o governo birmanês reconhecesse a etnia Rohingya, teria necessariamente que apoiar suas características étnicas, apoiar sua característica religiosa ou assumir que é um governo que persegue minorias étnicas. E o governo birmanês budista não quer fazer nenhuma das coisas. Nem reconhecer a existência da etnia Rohingya para garantir a condição de cidadão, de ter pátria dos Rohingya, e reconhecendo sua região, fala, eles são os invasores da minha região Rakhine. Por isso que o termo aí, oficial para os birmaneses, é o termo Rakhine. Mas o termo real, povos Rohingya. Os povos Rohingya, então, são um grupo étnico derivado, sim, da influência religiosa islâmica, que foi conquistada, sim, por aquelas rotas comerciantes, mas povos que professam ter raízes ali na região de Rakhine. Povos que, teoricamente, se declaram povos locais, de origem étnica local. E é aí que começa o conflito. Por quê? Porque eles são perseguidos por esse governo ditatorial budista de Myanmar, perseguidos a ponto de, em 1982, ter sido declarado, criado uma lei dentro de Myanmar que exclui completamente os Rohingya do termo cidadão e que proíbe eles de ter filhos, pelo menos mais do que 2 filhos, e não dá a eles qualquer direito à saúde, educação, à cidadania, não dá a eles direitos civis básicos, como, por exemplo, casamento.
eles são povos sem nenhum direito dentro do país, e desde então são perseguidos e massacrados, região, povoado pelos militares budistas birmaneses, que são a base da população Myanmar e do governo Myanmar. Os Rohingya não só não têm reconhecimento e cidadania, não só não podem se dizer Rohingyas porque são perseguidos e ainda mais não podem professar sua fé islâmica, como ainda cerca de 80% deles vivem na miséria absoluta. E por conta das perseguições nos últimos 40 anos, mais de 1 milhão de Rohingyas tiveram que fugir desta região. Eram 2,2 milhões de Rohingyas lá na região, onde simplesmente vive hoje 1,1 milhão de habitantes. O restante migrou para os países vizinhos, como, por exemplo, países como Bangladesh, que estaria aqui, olha a setinha no mapa ali, Bangladesh, que estaria aqui onde eu estou mostrando a setinha. Aqui, um pouco mais em cima, onde está escrito Myanmar Ethnic Group, a região de Bengala, na Índia, mas também região da Tailândia, aqui nessa setinha, e até mesmo aqueles que têm alguma condição mais efetiva buscam a Indonésia, um arquipélago que ficaria aqui embaixo, onde eu estou passando a setinha aí. Então, quer dizer, eles se espalharam por todas essas regiões e países vizinhos porque eram perseguidos etnicamente pelo governo Myanmar budista birmanês. E aí a gente precisa entender um pouco mais sobre esta relação. E aí eu criei para vocês aí alguns argumentos, né, que eu já dei. Dá para dizer, a ONU diz que é um povo muçulmano que o mundo esqueceu. São refugiados que são considerados sem pátria. Eles são apátridas. Ó, falamos isso num vídeo anterior, né? Eles são apátridas, não têm cidadania, são perseguidos e massacrados. A própria ONU diz que eles são um povo sem amigos e sem terra. Quer dizer, eles estão numa situação mais deplorável que muitos povos que também não têm terras, como os curdos, os palestinos, porque esses ainda têm amigos no mundo. Os Rohingyas são plenamente desconhecidos e ignorados. E hoje são mais de 1 milhão de indivíduos que ainda resistem dentro de Myanmar, sem direitos políticos e sem direito a ter identidade étnica e religião. O governo birmanês budista quer expulsá-los de qualquer jeito, ou massacrá-los, que é o que tem acontecido via de regra. Então nós temos 1,1 milhão de Rohingyas vivendo lá ainda, perseguidos dentro do país, e nós temos outro 1 milhão de Rohingyas espalhados por vários países do mundo, principalmente os países que ali são vizinhos. E alguns eventos históricos precisam ser tratados com um pouco mais de cuidado, porque eles são muito recentes e eles geraram esses tais fluxos modernos de refúgio, de migração forçada, de Rohingyas que foram obrigados a sair da região de Rakhine para permanecerem vivos. Olha só, né? Mais de 1 milhão e 100 mil refugiados espalhados fora do país e outro 1 milhão e 100 mil de apátridas dentro do próprio país, perseguidos e violentados constantemente. E o discurso do governo birmanês budista é o seguinte: nós estamos combatendo o terror. Olha que discurso já batido, né? Porque existem grupos terroristas dentro ali da região de Rakhine, os Rohingya formaram milícias que estão atacando povos birmaneses, estão atacando bases militares. Então a gente tem que perseguir esses
terroristas para acabar com a violência deles contra nós. Quando, na verdade, é só um mimimi, uma narrativa para invadir, matar, estuprar, violentar, assassinar, expropriar os Rohingya do seu próprio território, que há séculos eles produzem seu alimento e vivem ali. Em 2012, uma das maiores ofensivas birmanesas na região, do exército birmanês Myanmar budista, aconteceu em agosto, dizendo que eles iriam atacar grupos militantes violentos Rohingya, os tais, digamos, terroristas Rohingya. Os militares avançaram sobre a região de Rakhine e, em menos de 20 dias, 370 mil pobres, miseráveis, que não tinham direito a nada, nem a terras, nem a pátria, nem a reconhecimento, não tinham direito à educação, saúde, não tinham direito à existência, à identidade étnica, a professar a própria religião. Quer dizer, 370 mil Rohingyas, com os pés descalços, marcharam fugindo do seu território de origem para os países vizinhos. Em 20 dias, 370 mil refugiados fugiram da morte, do estupro, da violência. E aí entra uma personagem a mais nessa história, uma mulher chamada Aung San Suu Kyi, que lá em 1988 disputou as eleições dentro do país Birmânia, que era conhecido como Burma também, e venceu. Lembra que lá é um governo eleito, porém, em que os militares dominam os ministérios, o Congresso. Então é uma ditadura travestida de democracia? A Aung San Suu Kyi, ela venceu com um argumento antimilitarista. E, obviamente, que ela não poderia assumir a presidência, porque ela seria uma reformista do sistema de controle ditatorial. Então, ela foi presa e permaneceu, impedida de assumir a presidência, permaneceu aí até os anos 2000, se não me engano, foi até 2011, permaneceu presa, sem direitos políticos. Só que ela cria um partido nos anos 2000 e, depois de liberta, volta a se candidatar e vence, não a presidência, mas a liderança do Congresso. Por ter sido presa e lutar contra o governo militar repressor, ela ganhou o Nobel da Paz em 91. Ano disputado, hein? Tinha ali, ó, esfacelamento da Rússia, Mikhail Gorbachev, candidato também. Tinha ela ganha o Nobel da Paz, lutando, teoricamente, pela democracia no país dela. Fica presa, é liberta, e a partir de 2011 o partido dela cresce. Ela se torna, então, principal nome na política e ganha força dentro do país. Só que em 2012 tem essa repressão que eu acabei de narrar. E o que ela faz? Qual é o partido que ela toma? Fecha a boca. E quando ela vai à mídia argumentar, ela fala: não, o que os militares estão fazendo aqui não é limpeza étnica, não é genocídio, não, é só ataque contra o terrorismo. Ela foi com os militares ver a região onde os militares disseram que houve ataque terrorista Rohingya e que os militares varreram os Rohingya, massacraram os Rohingya, e ela foi dizer: não, imagina, eu fui lá, não tem nada disso não, o exército está fazendo tudo direitinho, combatendo o terrorismo. E aí o mundo olha para Aung San Suu Kyi e fala: mano, você virou a casaca? Você tá de brincadeira? Você é prêmio Nobel da Paz, criatura. Você não pode estar do lado do governo ditatorial repressor do seu país. E aí, na minha humilde interpretação, de duas uma.
Ou ela não quer voltar a ser presa, então ela falou, então para me salvar eu calo minha boca, ou ela de fato está ainda empenhada em lutar pelo seu povo e sabe que bater de frente não é a melhor opção porque ela ficou presa, então ela quer brigar de dentro. Eu não acredito na boa vontade dela. E muitos do planeta também não. Então passou a existir desde 2013 até hoje uma luta internacional exigindo que a ONU retire o Nobel da Paz dela. E por onde ela vai, por exemplo, ela foi fazer em 2013, não, foi em 2015, ela ia fazer palestras na Austrália, ela não pôde ir porque os movimentos dos direitos humanos passaram a protestar violentamente, ela não conseguiu nem sair de Myanmar, tanto era o protesto. E em 2017 ela foi falar na Assembleia Geral da ONU, onde praticamente Washington parou para protestar contra ela por não se posicionar contra o terrorismo de Estado exercido pelo governo birmanês, pelos militares birmaneses. Então, Aung San Suu Kyi é mais uma personagem nessa história. Não se posiciona a favor dos Rohingya, se posicionou contra. Não verbalizando, mas minimizando o genocídio. Tem um trecho de documentário que a gente vai assistir. Hyder Ali, um senhor de 65 anos, o que estava em jogo ali era a vida dele, a vida dos filhos, a vida da mulher dele. Essa aqui é a Holima Naisong. Os militares chegaram na vila e a estupraram na frente dos filhos. A refugiada Noor Jahan, né, ela estava vivendo uma angústia muito grande no campo de refugiados. Um dos filhos dela não chegou até o campo em Bangladesh, ela não sabia o que tinha acontecido com o filho. A história que o Sem Fronteiras vai contar hoje é a da luta pela sobrevivência de uma minoria chamada Rohingya. Os Rohingyas são muçulmanos e há várias gerações vivem nesta parte aqui do mundo. Myanmar, um país no sudeste da Ásia. Myanmar foi colônia britânica até pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Os Rohingyas sempre sofreram com preconceitos por serem muçulmanos vivendo em um país de maioria budista. Nem cidadania eles têm. Em agosto do ano passado, esta discriminação chegou ao limite. O exército de Myanmar atacou aldeias rohingyas com brutalidade tamanha que a ação já é considerada uma tentativa de limpeza étnica. Um genocídio. Everything that we've seen since 2012, when we began researching in the country, suggests that the idea of destroying the Rohingya attachment to the land, the Rohingya attachment to their culture, the Rohingya attachment to Myanmar, all of this is to be destroyed, and effectively the Rohingya are to be annihilated, whether that's through mass forced evictions, mass killing, mass rapes, all of which we've seen. A Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, que há anos atua na região, estima por baixo a morte violenta de ao menos 6.700 pessoas entre os Rohingyas, incluindo 730 crianças com menos de 5 anos.
No meio de tudo isso, teve uma questão do surto de difteria, por causa do pessoal lá, em Mianmar, eles não recebem auxílio médico nenhum. Então, a questão das vacinas e tudo mais é muito precário. Então, quando eles chegam nesse estado, a difteria é uma doença que se espalha pela saliva, então é uma doença que se espalha muito rápido. Então, houve esse surto de difteria na região. A perseguição aos Rohingyas em Mianmar não começou agora. Existia mesmo antes de o país deixar de ser a colônia britânica de Burma e se tornar independente em 1948. Na Segunda Guerra Mundial, os líderes Rohingyas se juntaram aos britânicos e aliados, enquanto o resto de Burma seguiu os invasores japoneses. Ao longo dos anos, centenas de milhares de Rohingyas deixaram o país, a maioria para Bangladesh, Paquistão, Malásia e Arábia Saudita. Pouco mais de 1 milhão de Rohingyas vivem há muitas gerações no empobrecido estado de Rakhine, parte ocidental de Mianmar. A maioria já tinha sido expulsa de suas casas e se abrigava em campos construídos pelo governo, até a fuga maciça para Bangladesh, quando a repressão embruteceu. Imagens mostram a destruição de 340 aldeias Rohingyas, em maioria queimadas. O pretexto para a ação extrema das Forças Armadas contra os Rohingyas foi a atuação de um obscuro grupo armado de nome Exército de Salvação dos Rohingyas. Seus militantes atacaram postos militares e mataram 9 agentes de segurança. We know very little about ARSA. They conducted a number of alleged attacks on October the 9th, 2016, and on the 25th of August, 2017. And both attacks were used as a pretext by the Myanmar state to launch the most vicious, cruel, murderous genocidal campaigns. Desde o meio do ano passado, 700 mil Rohingyas fugiram em desespero de Mianmar em busca de abrigo no vizinho Bangladesh. Eles se arrastaram a pé de um país pobre para outro ainda mais pobre e continuam a fugir, não por escolha, mas por sobrevivência. Eles chegam numa condição muito precária, muito vulnerável, então lá a gente tem uma clínica móvel, dos Médicos Sem Fronteiras, que a gente dá os primeiros auxílios e também questão de alimentos e tudo mais, que o governo disponibiliza, e daí lá eles fazem o registro e aí eles são encaminhados para os campos que ficam mais no norte da região. A refugiada Noor Jahan, ela vivia uma angústia muito grande no campo de refugiados, né? Ela me contou que a vila dela foi atacada pelos militares que chegaram disparando tiros a esmo, e nessa tentativa de fuga ela foi baleada em uma das pernas e carregaram ela durante 8 dias pela selva, ultrapassando morros, rios, até chegar no campo de Bangladesh. E um dos filhos dela não chegou até o campo em Bangladesh, ela não sabia o que tinha acontecido com o filho. Em dezembro de 2017, o jornalista Edrin Esteves foi até Bangladesh para conhecer a vida dos Rohingyas que conseguiram fugir. Ele passou alguns dias em 2 campos de refugiados, Kutupalong e Balukhali. Logo que eu cheguei no campo, eu encontrei uma fila, né, de refugiados aguardando ajuda humanitária, e um desses refugiados era o Haider Ali, um senhor de 65 anos. Ele me olhava de uma forma diferente dos outros, eu senti uma empatia ali instantânea por ele e resolvi conversar com ele. E ele me falou que estava há 1 mês no campo, tinha chegado com a mulher e 10 filhos. Eu percorri o caminho da tenda da retirada da ajuda humanitária até a tenda dele. Foi um percurso de mais ou menos 1 hora que ele caminhou carregando essa ajuda humanitária nas costas sem parar nenhuma vez. Estava um sol muito quente e eu fiquei pensando como que ele conseguiu
sem parar, sem descansar, chegar até lá, porque eu estava ali exausto, carregando só a minha câmera. Então, depois eu fiquei até pensando nisso e eu entendi que ele não tinha outra opção, ele tinha que ser forte para fazer isso, porque o que estava em jogo ali era a vida dele, a vida dos filhos, a vida da mulher dele. Excuse me. Hello. Quem deixou tudo para trás em uma fuga desesperada pela sobrevivência passa a considerar luxo o que deveria ser básico para uma vida digna. Equipes de ajuda humanitária distribuíram para os quase 700 mil rohingyas que fugiram de Mianmar para Bangladesh mais de 170 mil kits com cobertores e colchões, mais de 300 mil litros de água e mais de 35 mil baldes e itens de cozinha. No campo de Balukhali eu visitei uma tenda médica e o interessante era que o médico que atendia as pessoas lá também era um muçulmano rohingya. Ele também migrou para Bangladesh por conta do medo de sofrer um ataque. A vila dele não foi atacada, mas com esse temor de que ele e a família fossem assassinados, eles fugiram para lá. E quando ele chegou no campo de refugiados, a primeira coisa que ele buscou fazer foi continuar servindo ali o povo dele e ajudando as pessoas. Desde que Edren saiu de lá, em dezembro, o movimento de refugiados diminuiu de forma significativa, mas ainda continua. Só no mês de janeiro, 1.500 refugiados Rohingya chegaram a Bangladesh. What we're seeing now in this last wave, if you like, of people leaving, they're leaving not because they're fleeing immediate killings and violence and mass rape, but they're leaving because they're starving and they have nothing in their communities left. Essa aqui é a Holima Naisong, é uma refugiada que ela foi estuprada e ela me contou que quando a vila dela foi atacada, todas as pessoas da vila fugiram, correram. Ela me falou que ela ficou na casa dela, na vila, por conta dos 2 filhos que ela tem, que eram muito pequenos, ela não conseguiu carregá-los. E ela me contou que os militares chegaram na vila e a estupraram na frente dos filhos. Os governos de Mianmar e Bangladesh firmaram um acordo de repatriação dos Rohingyas. O plano inicial é que, dentro de um prazo de 2 anos, todos voltem para Mianmar. Mas as condições para que isso aconteça ainda são incertas. So it's unconscionable that the Rohingya would be asked to move back into a country where they're denied their rights and where they're going to be murdered, raped, sexually assaulted, have their homes burnt down, not be allowed to work, not to be allowed to be educated, and not to be allowed to do state exams. It just doesn't make any sense. There's no solution at the moment. Until I think there's regime change inside Myanmar, the Rohingya are not going to be able to have the life that they want. Surpreende o mundo o apoio, ou para dizer o mínimo, a complacência com que a maior autoridade civil do país, a veterana defensora de direitos humanos, Aung San Suu Kyi, encarou a ação dos militares nas aldeias rohingyas. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991, justamente pela sua luta por direitos em Mianmar. Enquanto os generais a mantiveram em prisão domiciliar durante 15 anos. Desta vez, ela se recusa a reconhecer e admitir as denúncias de abusos contra os Rohingyas e repete o mantra dos militares no governo de que os confrontos são contra terroristas. A decepção com a postura de uma ex-ícone internacional dos direitos humanos já levou à criação de um abaixo-assinado
para que o prêmio Nobel dela seja revogado. Because I'd recently read a book by a Nobel laureate. One of the reasons the international community might have been slow to react is that they're interacting with Aung San Suu Kyi. And she has built up political capital over the years, as you mentioned, through people around the world fighting for her because of her advocacy of human rights. So one of the reasons the international community has been slow at first to react was because she was giving the military cover. She was using this political capital to give the military cover. She is indeed, first and foremost, a ruthless politician, a very ambitious politician who wants to lead Myanmar. And that's her primary goal. And I think that we have to remember that. It was the rest of the world that turned Aung San Suu Kyi into a human rights icon. Essentially, the image that the world has of this indomitable fighter for human rights, what you're saying, you're going back to that, which is the only redeeming value that we can attribute to her. And I said that even that wasn't right. Even that was a misperception. That's essentially what you're saying. She refused to visit Rakhine State, where the Rohingya lived. And the only time she has visited Rakhine State was really effectively after the last of the military clearances, or when the worst of the military clearances, I should say, were over. And she arrived in northern Rakhine State in a military helicopter flanked by generals in a rather triumphalist gesture, which suggested that they had won. And what had they won? They had annihilated the Rohingya. They had removed the Rohingya, the Myanmar Rohingya, from Myanmar. And for them, that was seen as a victory. And now they are busy repopulating northern Rakhine State with Buddhists. They take back the land that was Rohingya land, because burnt land automatically refers to the state. You know, some years back, the whole world was almost unanimous that, Myanmar was a tough military dictatorship, very close, very repressive. And then there was a bit of a transition, a civilian government. There was an opening there. Is that being reversed? Are they going back to being in this authoritarian, almost totalitarian government? For me, there was never really a transition. If you look at the Constitution, the military hold 25% of Parliament, and they sit in Parliament in their uniforms, and they also hold the main ministries. And if you want to change the Burmese Constitution, you need more than 75% of Parliament. So they have a veto on any democratic change, any constitutional change. And I think instead of an opening up to democracy to the world, what we have is the military changing their way of running the country so that they can attract foreign investment. As imagens da tragédia Rohingya correm mundo, mas a comunidade internacional, via governos e instituições, ainda se revela tímida em suas condenações, menos ainda em medidas práticas para conter a repressão dos militares em Myanmar. Organizações internacionais de direitos humanos, de ajuda médica, são, como de hábito, as que tomam a dianteira no socorro às vítimas. I mean, the genocide's over, effectively. This is the end game for the Rohingya in Myanmar. And what happens when states call a genocide is that invokes the convention obligations. States are required to act to prevent and punish. Now, the possibility for prevention of this genocide is finished. What countries, in practical terms, have some influence in the area? Well, in Rakhine State, the main actors are India and China. They have large investments inside Rakhine State. And China have said that they will block any referral of this issue to the International Criminal Court. And I think those two issues have to be put together. The Rakhine State is very resource-rich. We're talking about oil, which is piped through Rakhine State all the way across Burma into China. And we have the Kaladan road and canal system, which joins India's northern 7 states down to its states around Calcutta. What can be done other than just saying, well, this is very bad? Can something practical be done? Sanctions or vote at the UN? What can be done to improve the situation?
in terms of what the international community could do, yet hasn't done to any real extent, is to impose visa restrictions on Myanmar's military, to impose visa restrictions on the perpetrators of this genocide, including Aung San Suu Kyi, multilateral arms embargo. Some states have an embargo, some states employ an embargo against sending and selling weapons to Myanmar, but Israel, for example, sells tanks, patrol boats, and other weapons to the Myanmar state, and knowing full well the way in which they've been used. Targeted sanctions are another way that the international community could have intervened and can still intervene if they were so inclined. O Tribunal da Austrália acusou formalmente Aung San Suu Kyi por crimes contra a humanidade. O processo foi iniciativa de um grupo de advogados locais, mas não deverá ter efeito prático. O objetivo foi chamar a atenção do mundo para a situação dos Rohingyas, justamente quando Aung San Suu Kyi participava na Austrália de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. A visita da líder de Myanmar gerou protestos. Ela alegou problemas de saúde e cancelou um discurso em Sydney quando deveria responder perguntas da plateia. Aliado de Aung San Suu Kyi, o presidente civil do país, Tin Kyaw, renunciou ao cargo. Na prática, porém, a renúncia dele nada muda, porque a presidência em Myanmar é apenas cerimonial. There absolutely should be investigations, and there would be investigations by the ICC were Myanmar a party to that treaty. And I mean, that's clear. And there will be arrests and prosecutions down the line. How far away that is, I don't know. But from what we know, from what the army have been up to inside Rakhine State over the last year or so, it would be unconscionable for there not to be some sort of mechanism of international criminal justice at some stage. But I don't see that coming anytime soon. I don't think we could argue that that will deliver justice to the Rohingya. What the Rohingya need is safety, security, civil rights, a home to live in, an acceptance inside Myanmar. These are all the sorts of things that the Rohingya need, and these are the only protections, if you like, and the only form of justice which will satisfy the Rohingya ultimately. A decision in the International Criminal Court where one or two generals are prosecuted 10, 20 years away is not going to deliver justice to the Rohingya. Enquanto a comunidade internacional não chega a uma conclusão sobre como resolver a crise dos Rohingyas, a população tenta se reerguer como pode. Bom, em uma das tendas eu encontrei a Norcosima, que é uma refugiada de 25 anos que estava no campo ali com o filho, a filha e o marido, e de alguma forma ela conseguiu alugar uma máquina de costura, que ela me contou que ela vem de uma família de costureiras de várias gerações, e ela aprendeu a costurar com a mãe e estava ali confeccionando blusas para vender no campo de refugiados. E dessa forma ela estava obtendo uma renda, estava dando uma condição melhor para a família, mas sobretudo ela tinha muito prazer na função que ela estava executando ali. A Norcosima, ela tinha uma filhinha de 7 anos e ela ficava o tempo todo ali do lado da mãe, vendo o que a mãe estava fazendo, tentando aprender a costurar, eu acredito, e ela já falava, quando eu crescer eu também vou ser costureira, eu vou fazer igual a minha mãe. E elas, de alguma forma, me passaram uma alegria, uma sensação de que é possível, nas condições mais adversas, você buscar algum meio ali de ter um prazer, de ter uma alegria, uma vontade de viver.
Tá aí, você tem um governo de generais que aprenderam a governar com a cara de democracia. O povo elege, mas quem manda é eles, porque eles são os ministérios, eles são o parlamento. Interessante isso, né? A gente não vê em mais lugar nenhum do mundo isso, né? Fica a dica. Pois é, esses são os Rohingya. Esse é o governo budista ditatorial de Myanmar. Estes são um povo sem amigos e sem terra, ignorado por todos. E eu tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido falar nestes caras. E, obviamente, que a gente precisa romper com este ciclo de desinformação, né? A gente precisa tomar partido, entender o que acontece, perceber o quão desumano é um governo ditatorial, onde você sobrepuja a democracia com um militarismo atuante, um governo que é vinculado a uma religião, não é secular, não governa pela liberdade e sim pela imposição do direito religioso. Quer dizer, a gente tem tantos exemplos de Myanmar do que não fazer, né? E o que sobra depois de tudo isso é massacre, é desumanidade, é violência. E os Rohingya, esquecidos por todos, desconhecidos por nós, seguem como o maior grupo refugiado do Sudeste Asiático, um dos 3 maiores grupos de expatriados e apátridas do planeta. Miseráveis, desumanizados, esquecidos, ignorados, traídos internamente. Esses são os Rohingya. E aí eu fecho a gravação, o vídeo aqui. A gente vai voltar a discutir outras questões geopolíticas em outros vídeos. Beijo aí a vocês e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!